Senhor presidente, senhores senadores, queria começar dizendo aqui que concordo em muito do que foi colocado aqui pelos senadores que me antecederam na discussão desse PLV, que foi originado pela medida provisória 675. Quero dizer ao senador Jader Barbalho, por quem eu tenho um grande respeito, que inclusive tem autoridade para falar sobre o tema, porque foi relator da CPI do Sistema Financeiro em 1999, que, de fato, é muito tímida essa medida em relação à tributação de quem tem mais lucro e mais ganhos no país. O governo da presidenta Dilma teve a coragem de mandar, sim, uma aumentando a contribuição social sobre o lucro líquido. Quisera eu que essa casa tivesse a mesma coragem para, depois do balanço do segundo trimestre em relação à lucratividade desses bancos, em que o período em que a MP já tramitava na casa, pudéssemos ter também elevado a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido. Quero dizer a vossas excelências, inclusive a vossa excelência, senador Jader Barbalho, que tem muita razão. Foi muito difícil conseguir aprovar o original da medida provisória nessa casa. Muito difícil. Tivemos que fazer uma grande discussão e concessão na comissão mista para que a gente não tivesse a MP derrubada. A mesma casa que fez alteração no seguro-desemprego, no seguro-defeso, no abono salarial, na pensão por morte, não teve a coragem e a ousadia de fazer alterações para melhorar a medida provisória que nós recebemos, aumentando mais a taxação sobre a lucratividade dos bancos. Eu lamento que nós não tenhamos conseguido aprovar isso na comissão. Assim como lamento que a gente não tenha conseguido acabar com um jabuti tributário, que era o juros sobre capital próprio. É lamentável que esse país não tribute a renda, não tribute o ganho de quem mais ganha no Brasil. Infelizmente, nós não temos essa situação. Veio agora, nas medidas apresentadas à presidenta Dilma, uma mudança do juros sobre capital próprio. Eu tenho certeza que essa casa vai se debruçar sobre a discussão e gostaria de ter certeza que nós pudéssemos melhorar a proposta encaminhada, que não é só aumentar a alíquota de 15% para 18% na distribuição do juros sobre capital próprio, mas é acabar com o benefício tributário de que pode o empresário, não tendo aquele recurso, poder tirar da sua base de imposto de renda. Eu espero que a gente consiga fazer esse debate. Mas queria dizer que eu lamento muito, porque nós não conseguimos avançar da maneira como a gente pretendia. E isso porque nós temos que fazer, num relatório, a mediação dos entendimentos da Casa sobre o risco de nós teríamos essa MP caducado e não conseguiríamos aumentar a contribuição social do lucro líquido sobre os bancos nem em 5 pontos percentuais. Quero dizer também, senador Jader, que concordo, não só a Vossa Excelência levantou aqui, mas o senador Serra, senador Randolph, senador Alice, senador Valadares, senador Álvaro, senador Regufe, sobre os chamados jabutis nas medidas provisórias. É importante dizer que essa medida provisória recebeu 193 emendas. 193 emendas. Para aprovar uma medida provisória nessa casa, a gente tem que fazer mediação. Se eu recusasse todas as emendas, quero dizer de novo aqui, nós não aprovaríamos essa MP. E quero dizer aos senhores senadores e senhoras senadoras que das 193 emendas, eu encampei no meu relatório 4 emendas de forma integral e 10 emendas de forma parcial, para que minimamente nós pudéssemos mediar e ver aprovada a medida provisória. Porque, infelizmente, é isso. Cada deputado, cada senador faz a sua intervenção na matéria que está tramitando. Nós temos 513 deputados, 81 senadores, todos querem participar e discutir.
E muitas vezes, se não chegamos a uma composição ou um entendimento, nós não conseguimos avançar a matéria. Seria muito mais cômodo para mim, pela posição que defendia, radicalizar nessa discussão, não retirar a emenda sobre juros sobre capital próprio, manter o aumento da contribuição social sobre o lucro líquido para 23%. Aliás, também acho que o ideal seria 25% até 30%, porque nós já praticamos 30% desse SLL no país, inclusive para fazer ajuste fiscal, mas infelizmente não tínhamos condições. Optei por fazer um relatório que mantivesse o ganho que o governo mandou para cá com o aumento da alíquota em 5 pontos percentuais. Por isso, queria pedir aos senadores e às senadoras dessa casa, com as críticas que têm, que pudéssemos aprovar essa medida, pelo bem do país, porque ela vai resultar num aumento de arrecadação. E dizer também aos senhores senadores, senhoras senadoras, que as emendas que eu acolhi, que foram 14, dentre 193, são emendas de matérias correlatas, não diretamente ligadas à contribuição social sobre o lucro líquido, mas todas ligadas à matéria tributária. Nenhuma emenda que não tratasse de matéria tributária foi aqui colocada. Então, queria pedir aos senhores senadores, senhoras senadoras, que mesmo com as críticas, fazer um apelo aqui ao senador Valadares, que está avaliando, que mesmo com as críticas, e concordo muito com o que Vossa Excelência falou, a gente pudesse aprovar, porque pelo menos nós vamos ter um aumento de 5 pontos percentuais na contribuição social sobre o lucro líquido das instituições financeiras. E, por fim, queria aqui dar um parecer contrário ao destaque apresentado pelo senador Agripino, fazendo um esclarecimento ao plenário. Nós não aumentamos a CSLL para os planos. Obrigada, senhor presidente. Nós não aumentamos a contribuição social sobre o lucro líquido para os planos de saúde. Aliás, os planos de saúde estavam na alíquota de 9% e lá continuam na alíquota de 9%. O que teve majoração e já estava na alíquota de 15%, foi para as instituições seguradoras especializadas em saúde. Essas instituições de seguradoras especializadas em saúde já tinham a alíquota de 15%. O que é uma seguradora de saúde? Alguém vai fazer uma viagem internacional e contrata um seguro de saúde. É isso. Então, não vamos confundir isso com o plano de saúde. Se nós atendermos ao destaque do senador Agripino, teremos duas situações que, no meu entender, são negativas. A primeira, que nós vamos estar beneficiando uma entidade seguradora que tinha 15%, retornando para 9%, e a segunda, nós vamos derrubar a medida provisória, que, como eu disse aqui, se não é a ideal, minimamente ele aumenta em 5 pontos percentuais a tributação sobre a lucratividade das instituições financeiras. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente. Pela ordem, o senador Agripino tinha levantado o microfone e, em seguida, o senador Hélio José. Com a palavra, senhor presidente, com todo respeito à manifestação da relatora, eu mantenho o meu destaque, porque eu tenho que ter as precauções devidas. O meu destaque fala especificamente sobre plano de saúde. Se a senadora tiver razão, o meu destaque vai apenas dizer coqueiro de coco plantado na praia da cor verde. E eu terei protegido completamente os segurados dos planos de saúde. Porque pode haver interpretação diferente. As seguradoras de saúde remete aos planos de saúde, quem paga o pato é o segurado, é aquele que é filiado ao plano de saúde. Eu mantenho integralmente, com todo respeito à opinião da relatora, mas eu quero ter a precaução devida para não atingir com aquilo com o que eu já concordei, a sobretaxação aos bancos, que se atinja aqueles que estão filiados aos planos de saúde e que não podem ser atingidos, nem podem ser inflacionados por uma taxação de 9% para 20%. Eu quero desde já dizer a Vossa Excelência que mantenha meu destaque, e pediria a Vossa Excelência que, quando colocasse em apreciação em votação, fizesse a observação ressalvado o destaque.
Muito bem, esse é um encaminhamento que Vossa Excelência faz, solicita e a mesa pretende encaminhar exatamente como Vossa Excelência sugeriu. Senador Hélio José. Senhor presidente, pela ordem, o que eu quero dizer é o seguinte: eu fui membro titular da SMP 675, testemunhei o trabalho exaustivo da nossa relatora Gleice Hoffmann e do nosso presidente lá, o Domingos Sávio, do PSDB. Foi profundamente discutido todos os temas. Eu sou testemunho aqui do relatado aqui pela senadora Gleice. Procurou-se de toda forma atender a necessidade de nós ajudarmos o país a arrecadar um pouco mais e ter melhores condições de superar a crise. E também a senadora Gleice, eu que fui relator de algumas emendas, até foi considerada prejudicada por causa disso que ela falou. Nós procuramos a não complicar a MP com coisas que não era correlata ao assunto. Então, eu só quero concluir dizendo que é muito importante a aprovação na íntegra dessa medida provisória, tal qual relatado pela nossa senadora, e que participei ativamente de todo o processo e sei da importância de tudo que está nessa MP. Obrigado. Nós vamos dar sequência com a instrução da matéria. Vamos fazer a apreciação da matéria. A presidência queria informar que nós temos autoridades para apreciarmos com votação nominal e aviso, inclusive, às senadoras, aos senadores que se encontram nas dependências da Casa, que venham ao plenário. Então, nós vamos aqui, encerrada a discussão, vamos pôr em votação. Vamos pôr em votação, mas há sobre a mesa um requerimento de destaque. Então, vou pedir a leitura. PT vota contra, senhor presidente. Vou pedir a leitura do requerimento de destaque e, pela ordem, está pedindo a palavra ao senador líder Humberto Costa. Eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento de destaque. Requerimento. Apresentado pelo senador José Agripino. Requerimento. O destaque do senador José Agripino. O requerimento dele vai ser lido agora. Depois vamos fazer a apreciação do requerimento. Requerimento. Senhor presidente, nos termos do artigo 314 do Regimento Interno, requer destaque para a votação em separado da emenda número 111, à medida provisória número 675 de 2015. Assina senador José Agripino. Senador, nós vamos pôr em apreciação esse requerimento que pede destaque para a emenda 111, apresentada pelo senador José Agripino, mas pela ordem o senador... Então vamos pôr em apreciação o requerimento. PT vota não. Requerimento de Parecer destaque. é contrário, senhor presidente. Votação do requerimento de destaque para votação em separado da emenda 111. A senadora... Em discussão, o requerimento. Não há oradores inscritos para apreciação do requerimento. Em votação... Senhor presidente. O requerimento. PT vota não. As senhoras e os senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontra. Rejeitado. Senhor presidente, peço verificação. Senhor presidente, o bloco Democracia e Socialismo encaminha o voto contra. Mas nós precisamos primeiro de apoiamento para 3 apoiamentos para a verificação. Tem o senador Davi Alcolumbre, senador Eduardo Amorim, senador Ronaldo Caiado e senador Zé Agripino, que é o autor. Senador Valdemir Moca. Senador Moca. PT vota não. Gereissati. Vamos então preparar o painel em apreciação, o requerimento de autoria do senador Zé Agripino, com destaque para a emenda 111. PT não. Para encaminhamento da votação, PSB, PT, senadora Lídice da Mata.
Vossa Excelência tinha pedido agora encaminhamento da votação do requerimento. Senhor presidente. Com a palavra o autor do requerimento, senador Agripino, em seguida, senador. Ao plenário. Quem vota com o destaque, vota sim. Confere. Quem vota com Vossa Excelência, com destaque de Vossa Excelência, vota sim. Isso. Quem vota contra o requerimento, não. Democratas vota sim, portanto. Democratas encaminha voto sim. Senhor presidente, o Bloco Socialista, Socialismo e Liberdade encaminha o voto não contra a redução da alíquota para as seguradoras. Senhor presidente. Contra, com a manutenção, vota não. Não, com a manutenção do texto. O PMDB vota não, senhor presidente. PMDB, contra o destaque. PMDB encaminha voto não. PSC vota sim, senhor presidente. Senhor presidente, o PSD, que participou dessa medida provisória, com 3 senadores, caminha não. PSD vota não. PSDB, senhor presidente. PP vota não. Senador Benedito Lira. Vota não, senhor presidente. O PP vota não. PSC vota sim, senhor presidente. PSC vota sim. O PSDB vota sim, senhor presidente. PSDB encaminha voto sim. E aí, Romerito? PDT como vota, PR como vota, PTB, PCdoB, PPS não. PPS não. PPS não. Senador Delcídio, pelo governo, como encaminha a votação? Não. Governo, senador não. Delcídio Amaral encaminha voto não. Senador Moca. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senador Moca. Eu penso que essa prática de mandar na última hora medida provisória cheia de penduricalho aqui na casa, aí você não pode votar um destaque, porque vai voltar para a Câmara, e lá na Câmara não tem prazo mais para medida provisória. Isso precisa acabar de uma vez por todas. Isso é uma vergonha aqui. Isso é uma vergonha, porque nós temos que votar aqui com essa história de que se a gente aprovar, às vezes, uma emenda bem intencionada, ela volta para a Câmara e é extinta. Eu acho que o presidente do Senado não pode aceitar esse tipo de coisa aqui. Nós temos que acabar com esse negócio aqui. O Senado não pode simplesmente homologar, principalmente numa coisa vergonhosa como essa, cheio de penduricalho, e nós temos que votar aqui goela abaixo. Eu realmente me insurjo contra esse tipo de prática, que é uma prática vergonhosa e não é de agora. Eu acho que o Senado está na hora de ter uma posição muito clara a respeito disso. Muito bem, nós estamos com o encaminhamento de votação das bancadas. E as senhoras e senhores senadores podem votar. PTB, o painel está aberto. Presidente, PTB vota não. PTB? PTB encaminha voto não. Senador Elmano, encaminhou voto não. PTB encaminha voto não. Como vota o PDT? Não. PR libera a bancada. PDT PR vota libera não, a bancada. senhor presidente. PDT vota não. PDT vota não, PR libera a bancada. Eu queria informar o plenário que, por enquanto, nós estamos votando o destaque, o requerimento de destaque. Se o requerimento for aprovado, ele será apreciado no mérito da matéria mais à frente. Se o requerimento for rejeitado, cai o destaque, nós vamos entrar direto na apreciação da matéria. Como vota o PCdoB, como encaminha o voto em relação ao requerimento? PCdoB vota não, senhor presidente. PCdoB encaminha voto não. Nós temos vários senadores que estão no plenário. PSOL. O PSOL vota como com o requerimento?
Senhor presidente, em primeiro lugar, é um absurdo os jabutis que tem essa medida provisória. Com uma razão só, e com uma razão inclusive nobre, a redução da contribuição sobre o lucro líquido das instituições financeiras, e aí lá é acrescido de um conjunto de medidas provisórias que têm impactos distintos. Essa, senhor presidente, por um lado, se faz a tributação dos planos de saúde e, lamentavelmente, hoje nós temos no Brasil um sistema de planos de saúde que cada vez mais se favorece de vantagens e, ao mesmo tempo, não presta serviços de qualidade. Por outro, obviamente, que vai recair sobre os trabalhadores, sobre os usuários dos planos de saúde, a ampliação da tributação desses planos. Em decorrência disso, e para não recair sobre os usuários, é que nós votamos sim. Se me permite, senador Randolfo, um esclarecimento. Pois não. Não é sobre o plano de saúde, é importante que fique claro, o plano de saúde continua na alíquota de 9%. O que está sendo aumentado a alíquota é sobre as seguradoras de saúde. Vossa Excelência vai fazer uma viagem para o exterior e contrata um seguro de saúde. Essas seguradoras já estavam cobrando a alíquota de 15%, como as demais seguradoras vão para 20%. Então, quero repetir no plenário, o plano de saúde continua 9%. O requerimento do senador Agripino é para destacar a votação das seguradoras de saúde e não volta para 15%, está voltando para 9%. Então, também é injusto. Por isso, quero destacar essa situação. Cumprimento Vossa Excelência pelo esclarecimento e considero ele fundamental para o plenário, porque, inclusive, em coerência com o encaminhamento que prestei anteriormente, se acho que a cobrança da CSLL sobre as instituições financeiras de 15% é desigual quando comparado ao conjunto dos cidadãos que tem uma tributação de quase 1/3 dos seus rendimentos no imposto de renda, da mesma forma, não considero adequado ser pago menos às seguradoras de saúde. O esclarecimento de Vossa Excelência é fundamental e, humildemente, eu mudo a orientação do PSOL para o voto não. PRB vota não, presidente. Não. PRB vota não, não. PRB vota não. Nós vamos abrir o painel, já tivemos a indicação dos líderes. Já tem uma. Vamos abrir. É, 17 votos sim, 49 não, portanto está rejeitado o destaque e nenhuma abstenção. Nós vamos então em votação o projeto de lei de conversão que tem preferência regimental na forma do texto aprovado pela Câmara dos Deputados. As senhoras e os senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a matéria. Aprovado o projeto de lei de conversão, ficam prejudicadas a medida provisória e as emendas a ela apresentadas. A matéria vai à sanção. Agradeço, senhor presidente, da proposição, também os senadores e senadoras pelo voto. O processado da proposição vai à comissão mista nos termos do artigo 11 da Resolução número 1 de 2002 do Congresso Nacional para elaboração do projeto de decreto legislativo que discipline as relações jurídicas decorrentes da vigência da medida provisória no prazo de 15 dias contados da decisão. Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Agora sim, senadora Gleice. Agora está concluída a votação. Desculpa, senhor presidente. Eu, na realidade, gostaria de agradecer a Vossa Excelência, agradecer a todos os senadores e senadoras pela aprovação da matéria.
Tenho certeza que vai contribuir muito para esse processo de ajuste que nós precisamos e reduzir um pouquinho as injustiças que nós temos acerca de tributação em relação à renda e aos ganhos de capital. Obrigada.